plural. Veja o seguinte exemplo. Ilhéus localiza-se no litoral da Bahia. Ilhéus, olhando para essa palavra, ela está no plural. Mas, embora ela esteja no plural, Ilhéus, né? Vou colocar sempre o verbo no singular, porque eu não tenho um artigo junto com Ilhéus. Se eu tivesse um artigo, como no seguinte exemplo, os Estados Unidos desrespeitam a vontade dos povos. Eu não estou dizendo só Estados Unidos, estou dizendo os Estados Unidos. Eu tenho um artigo antes dos Estados Unidos. Aí sim, o meu verbo vai para o plural. Vamos ver os verbos indicativos de horas. Deram 3 horas no relógio da matriz. Ou você poderia ter o seguinte exemplo. Deu 3 horas o relógio da matriz. Qual a diferença das duas situações? Dá uma olhadinha na frase. Deram 3 horas no relógio. O relógio não é o sujeito da ação. Foi nele, ele que sofreu, foi nele que deram-se as horas. Quem é sujeito dessa oração são as próprias horas. Então, eu coloco o verbo no plural, porque as horas estão no plural. Quando eu digo, deu 3 horas o relógio, o sujeito da oração passou a ser o relógio. Então, o verbo tem que ficar no singular, porque o relógio é um só. Então, cuidado, identifique, não tem uma regra só. Identifique quem é o sujeito, procure esse sujeito, veja se ele está no singular, no plural, e aí sim, flexione o verbo. Um dos que ou uma das que. É uma outra situação que você pode encontrar também. Veja o exemplo. O treinador foi um dos que não faltaram. Então veja, esse treinador não faltou sozinho. Várias pessoas faltaram no mesmo dia junto com ele. Então, o sentido que eu quero dar para essa frase deverá colocar o verbo no plural. Então, o treinador foi um dos que não faltaram. Vários, então, não faltaram, ele foi um daqueles que não faltaram. Ou eu poderia dizer, o treinador foi um dos que não faltou. Então, eu estou colocando foco no treinador. O treinador foi um daqueles que não faltou, dentre aqueles que provavelmente faltaram, aqueles que não faltaram. O foco é outro. Eu tenho provavelmente uma quantidade bem menor de pessoas que faltou, e ele foi um dos que não faltou. O foco ficou no treinador. As duas frases estão corretas. Qual das duas você vai escolher? Depende do contexto que está inserida essa oração. Nunca se esqueça disso. Uma frase, para ter um sentido ou outro, para você fazer qualquer tipo de análise, vai depender em que contexto ela está inserida. Se o vestibular te cobrar uma frase isolada, o que é muito raro, aí sim, ou você procura o contexto dela, ou você procura pela lógica. Pela lógica do que você tem de opções, pela lógica do que é solicitado. Verbo parecer mais o infinitivo de outro verbo. Você sempre tem que marcar o plural em algum dos verbos. Então, se você tem 2 verbos, você tem um período composto com um verbo composto, então você precisa marcar o plural em algum deles, se precisar marcar o plural. Então, veja o exemplo. As estrelas parecem brilhar mais. É uma frase que você costuma encontrar perfeitamente. Mas eu posso também dizer, as estrelas parecem brilharem mais. Esquisito, né? Você não está acostumado com essa forma. Não é uma forma errada, porque você tem que marcar ou no parece ou no brilhar. Ou elas parecem brilhar ou elas parecem brilharem. Estranho. Qual que você deve escolher? Eu diria para você escolher a primeira opção. Parecem brilhar mais. A frase fica muito mais comum, é aquilo que você mais utiliza, aquilo que você mais encontra nos textos. Sujeito composto posicionado antes do verbo. Você tem o caso de você ter um sujeito composto e o verbo na sequência. Veja o exemplo. As árvores e os campos brilhavam ao sol. Veja, o sujeito composto dizer as árvores e os campos é a mesma coisa que dizer eles. Se você precisasse substituir por um pronome pessoal, seria eles. Como é que eu conjugo eles? Eles brilhavam ao sol. Então eu coloco no plural porque esse sujeito composto faz o plural. Veja outra situação. O heroísmo e a coragem faz ou fazem dele um homem incomum. Então você vê que nessa frase, o heroísmo e a coragem, como sinônimos, você pode substituir por uma palavra só, que poderia ser só o heroísmo ou só coragem, e colocar o verbo no singular. Isso não impede que o verbo fique no plural, também pode. O heroísmo e a coragem fazem dele um homem incomum. Mas, nesse caso, você pode colocar o verbo no singular que não está errado. E funciona muito bem. Outra situação.
um olhar, um sorriso, um carinho. Acalma ou acalmam a criança. Quando eu enumero uma série de situações, um sorriso, um carinho, acalma ou acalmam a criança. As duas situações. Dê preferência pro acalma, porque eu estou listando várias situações. Um sorriso, um carinho, acalma a criança. As joias, as roupas, as cobertas. Tudo sumiu. Nesse caso, tudo sumiu, tudo não dá uma situação de resumo? Você não tem a ideia de que ele resume? Foram as joias, foram as roupas, foi o carro, a casa, tudo sumiu. A casa sumir fica estranhíssimo, né? Mas de repente vai que, né? Você chega lá, não tem mais casa, a casa sumiu. Então nessa situação, tudo sumiu, eu estou dizendo que tudo mesmo. Eu estou resumindo tudo aquilo que eu listei, diferente do exemplo anterior. Aqui eu listo tudo e digo, tudo sumiu. Quando eu digo que um sorriso, um afeto, um carinho acalmam a criança, é diferente, porque eu estou listando e depois eu coloco ele acalma ou acalmam. Qualquer uma das duas opções está correta. Nesse caso, não. Eu estou dizendo que as joias, o carro, o dinheiro, a casa, tudo sumiu. Veio um OVNI e levou tudo. Então, tudo sumiu. Nesse caso, você coloca no singular o verbo, porque eu estou dizendo que tudo. Quem está conjugando o verbo é o tudo. Não é as joias, a casa, o carro. É simplesmente o tudo. Então, tudo sumiu. No singular. Sujeito composto posicionado depois do verbo. Nessa situação, é bom você dar uma olhadinha nesse exemplo. Sumiram o policial e seu auxiliar. Eu quero dizer que foi o policial que sumiu, e seu auxiliar também sumiu. Eu quero dizer que o policial, quem é o sujeito da oração? É só o policial ou é o policial e seu auxiliar? Veja outro exemplo. Sumiu o policial e seu auxiliar. Ou sumiram o policial e seu auxiliar. As duas frases estão corretas. Depende de quem sumiu e quem é o sujeito da minha oração. Eu estou dando ênfase para o policial, que está acompanhado do seu auxiliar, ou os dois sumiram juntos, policial e seu auxiliar. Então é preciso você perceber qual o sentido que você quer dar para essa frase, porque as duas estão corretas, tanto sumiu quanto sumiram. Sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes. Dá uma olhadinha lá. Eu, mais tu, mais eles. Eu, mais tu, mais eles, quer dizer, sou eu, é você e tem mais alguém conosco. Então somos nós. O que você faz? Conjuga o verbo para nós. Então cuidado, se você encontrar uma situação assim, numa oração, num texto, cuidado, simplesmente substitua aquelas pessoas gramaticais por uma só. Eu, tu, ele. Bom, eu, tu, ele, somos nós. Porque eu estou incluindo você, eu estou me incluindo e tem mais do que uma pessoa. Então, somos nós. O verbo sempre vai flexionar para o nós. A flexão do verbo vai ser totalmente voltada para o nós. Eu e mais tu. Eu e você, no caso. Então, somos nós também. Primeira pessoa do plural, nós. Se sou eu e é eles, mesma coisa. Você não está incluído, tudo bem. Mas eu estou te contando alguma coisa, então somos nós que estamos participando dessa situação. Se eu não me incluo nessa situação, é tu e é eles, são vocês ou vós. Aí de acordo com um pronome pessoal que você vai utilizar. Se você vai ser mais contemporâneo, dizer vocês, ou se você vai dizer nós. Os dois são aceitos pela gramática, pela norma culta. Ok? Veja o exemplo. Tu, eu e ela iremos ao jogo. Não é a mesma coisa que dizer nós iremos ao jogo? É exatamente a mesma coisa. Tu, eu e ela. Pode encontrar frases assim. É possível você encontrar alguma frase desse nível dentro da tua prova do vestibular. Citando um trecho de alguma obra literária, você pode encontrar isso. Tu e teus amigos ireis ao jogo. Por que ireis ao jogo? Porque tu e teus amigos são vós. Então, ireis ao jogo. Poderia ser vocês? Claro que poderia. E aí não seria ireis, seria irão. Mudaria totalmente a conjugação desse verbo. Tu e teus amigos irão ao jogo. Núcleos unidos por ou nem. Veja a frase. Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. Veja que tanto Drummond quanto Bandeira representam essa essência. Os dois
Os dois são representantes da poesia brasileira. Eu não preciso excluir um nem outro. Então, se os dois são representantes, tanto Drummond quanto Bandeira representam, se os dois representam, tem que ser o verbo no plural. São ambos que representam a poesia brasileira. Nem o professor, nem o aluno acertaram a resposta. Aí já ficou diferente. Quando eu uso nem, eu estou excluindo as possibilidades. Nenhum, nem o outro. Então, eu também coloco o verbo no plural, porque nem o professor, nem o aluno acertaram. Eu excluo os dois do acerto àquela questão. Roma ou Buenos Aires será a sede da próxima Olimpíada. Você não tem como ter duas sedes da próxima Olimpíada ao mesmo tempo. Então, ou Roma ou Buenos Aires. Eu não estou utilizando ou, mas dá para entender que uma das duas é que será a sede das próximas Olimpíadas. Isso não é verdade, tá, gente? Não se sabe. Não é Roma ou Buenos Aires. Alguma das duas será a sede. Então tem que ser no singular. É uma delas só que será a sede das Olimpíadas. Um e outro, nenhum, nem outro. Se você tiver uma frase assim, nenhum, nem outro teria condições de voltar. Quando eu tenho nem e nem, eu estou excluindo as possibilidades.